E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Master HQ. E hoje é dia de estreia no canal. Vamos acompanhar a história de Conan em uma de suas ascensões ao trono. Essa aventura acontece na juventude do bárbaro Cimério, logo após ele abandonar sua terra natal. Se você curte HQs e gostou do conteúdo do canal, se inscreva para mais vídeos e deixe seu like para nos ajudar. Sem mais delongas, vamos para a história. Os anos que o oceano engoliu Atlantis e as cidades brilhantes, e das ascensões dos filhos de Árias, existiu uma era imprevista, onde os reinos cintilantes se espalhavam pelo mundo. Mas o reino mais orgulhoso era o da Aquilônia, reinando supremo todo o oeste. E foi dali que veio Conan, o Cimério, um guerreiro de cabelos negros, olhos raivosos, espada em mãos, um matador, um ladrão, um gatuno, com prazer gigantesco em pisar nos tronos preciosos da terra. Conan, o peso da coroa. Com uma sede insaciável de viajar, motivado pelos contos de magia e esplendor de seu avô, Conan deixa a Ciméria pela segunda vez, depois do assassinato de sua amada Caolan. Traídos por seus companheiros cimérios, já desgostoso com a chamada civilização e de ter vivido como ladrão, caçador e solitário, o jovem Conan agora procura vender o serviço de sua espada para ganhar ouro fácil. Uma batalha violenta se desenvolve no Vale de Gal, vale esse muito fértil que se localiza na fronteira extrema oriental da Aquilônia. Após a morte do antigo rei, o vale agora é governado pelo ex-general aquiliano Sauron, conhecido como Rei Louco. Não um verdadeiro rei, está mais para um senhor rebelde, delirante, mas que é tolerado pelo verdadeiro rei da Aquilônia na distante cidade de Tarânia. O general Sauron era um líder orgulhoso, um poderoso guerreiro, enorme com um punho de ferro e uma espada rápida, comandava um grande exército leal. Como o Rei Louco, ele conduzia um exército para defender o Vale do Gal, pois vale a pena derramar sangue para proteger essas grandes terras. Perdido em sua melancolia, com o coração endurecido pela perca de sua amada, com uma grande raiva interna, Conan luta ao lado do Rei Louco, não pelos mesmos ideais, pois ele não luta pela terra ou glória do vale, mas sim por ouro para preencher o vazio que o consome. Para o rei Sauron, é mais uma batalha contra invasores do norte, como muitas que ele já enfrentou, e muito sangue aquiloniano ele derramou para defender o vale. Naquele dia miserável, muitos invasores vieram para a batalha e morreram na lâmina do jovem bárbaro estranho vindo da Ciméria. O general Sauron havia se revoltado contra o reinado da Aquilônia há algum tempo e reivindicado o Vale do Gal como seu. Assim, se transformou no Rei Louco. O rei da Aquilônia havia parado de mandar exércitos para confrontar Sauron, por dois motivos. O primeiro é que ele defendia a fronteira do reino aquiloniano contra invasores, já que o vale era na fronteira do reino. E o segundo, que não deveria gastar mais homens nesse confronto e deixá-lo acabar morrendo em alguma das diversas batalhas que ele enfrentava. E seu jovem e frágil filho, que deveria suceder o Rei Louco, deveria sucumbir em batalha, juntamente com seu pai. Naquela batalha violenta, Conan estraçalhava seus opositores. Porém, Sauron não estava em um dos dias de boa sorte, e seu reinado chegou ao fim com um golpe que decepou sua cabeça, em meio à carnificina. O Cimério gritou, o rei caiu. A batalha termina com a vitória dos homens do Rei Louco, ficando novamente com o vale em seu poder. Porém, o símbolo daquela era de governança, a coroa cintilante, estava no chão, banhada de sangue. O mesmo sangue que corria nas veias do jovem príncipe Arthur, que corria ao encontro do corpo desfalecido. Ele chora. O povo de Gal estava desorientado e com medo. Perderam seu líder e protetor. Agora a coroa iria para um garoto que eles não sabiam se poderia ou como poderia liderá-los. Os conselheiros do rei e representantes do povo temiam pelo coração do jovem Ero, e deveriam ter um líder forte. Então saudavam o Conan como defensor de Gal, e o conselho carregava a coroa. Falavam ao Cimério que o rei deve ser o mais forte entre eles, e se ajoelharam e entregaram ao bárbaro. Conan percebe que toda a sua ganância por ouro
agora era entregue a ele em uma oportunidade que ele jamais sonhara de reinar, e com isso ele teria ouro mais do que ele podia imaginar. O jovem príncipe grita e faz oposição, dizendo que seu pai sempre quis ele como sucessor, e Conan não passa de um mercenário, um estranho naquelas terras, e corre para cima do cimério, e com um gesto prepotente coloca a coroa e empurra o jovem Aeron para longe, e fala que o povo já escolheu, e ele é o rei. O povo aclama seu novo rei, pois ele havia derramado sangue por eles. Conan sentia que aquele reino lhe devia, e se o pagamento fosse todo o reino, então ele iria pegar com muito bom grado. No chão caído, em uma poça de lama, o jovem Aeron promete vingança e a retomada do seu reino. Então ele sai correndo. Conan está nas graças do povo. No tempo em que se passou, o reino agora vivia a era do rei Conan, que será contada nas futuras histórias como um tempo e por um curto período houve abundância de terra, da carne e de muitas festas, regadas a vinhos e gargalhadas fartas. Mas um guerreiro nem sempre é um líder, e os afazeres de um reino não podem ser deixados de lado por prazeres imediatistas, e o inverno vai cobrar o que não foi feito no verão. O vento ficava cada vez mais frio, o céu cinza, os desafiantes a tomar as terras do vale não paravam de vir. O rei Zalman resolvia muito desses conflitos com negociações, evitando muitas batalhas. Mas Conan não queria isso. Ele via todo o conflito como uma forma de dilacerar seus inimigos. Mas como isso, cada vez ele perdia mais homens, principalmente os mais jovens, que davam suas vidas na proteção do reino, ficando os mais velhos e lentos na retaguarda. Como protetor, o Cimério era implacável, muito mais forte e rápido que o rei antecessor. Ele desmembrava seus opositores e, ao final, era saudado ao decapitar o líder inimigo e exibi-lo ao povo de Gal, que dormia tranquilos, sabendo que Conan estava ali para protegê-los. As festas noturnas eram abundantes e frequentes. Conan tentava com vinho e muitas mulheres esquecer feridas antigas, mas nem todas as mulheres do reino faziam ele esquecer sua falecida amada. Em uma noite dessas, durante a festividade, Agor, que era o líder do conselho, tentava alertar Conan sobre as más notícias no reino, como as plantações de meias ervas daninhas, gafanhotos comendo toda a colheita, e homens para o trabalho eram muito poucos, pois haviam morrido em campos de batalha. Mas o Cimério ordenava que ele saísse. Agor insistiu pela sua atenção, e Conan se enfurece e o arremessa com violência. Ele bate a cabeça contra a borda de uma fonte, e o conselheiro foi silenciado, pois está morto. Os outros membros do conselho preferem ficar em silêncio, pois o rei está embriagado e não vai ouvir nada, principalmente em companhia de mulheres. Os músicos voltam a tocar, e lá fora o vento uiva. O outono havia dado espaço para o inverno. Os invasores continuavam a vir, e Conan achava a diplomacia que era para os fracos, e a espada falava mais alto. Ele comparecia a todas as batalhas à frente de seu exército, que era cada vez menor. Manchava o fértil solo do vale com sangue inimigo, e defendia o que era seu, porém não sem o custo de muitos homens, que deixavam viúvas chorando, crianças órfãs, e tarefas em Gal agora ficava com os mais idosos. Não havia mais glória nas recorrentes batalhas, só a morte e a miséria. Mas nem todos os inimigos de Gal chegavam portando espadas. Alguns vinham à noite. Com poucos homens disponíveis pelo motivo da morte dos mesmos nas batalhas, não havia vigilância sobre os rebanhos, e o gado do reino se espalhava pelos vales, e viravam presas fáceis de predadores famintos. E dias depois eram encontrados somente as carcaças podres, espalhadas por todos os lugares. O alimento já era escasso, e com essa ameaça a fome somente aumentava. Conan pretendia lidar com essa ameaça da mesma forma que cuidava das outras, com a espada. Conan lidava com a ameaça dos predadores com sua poderosa espada, derramando mais sangue, mas o desânimo abateu Gal, as festas cessaram e o povo precisava de esperança. Mas muitos inimigos não podem ser vencidos em um campo de batalha. O povo de Gal era forte e acreditava em seu rei, por isso esperavam o fim do inverno e achavam que os tempos abundantes retornariam, mas as coisas só pioravam, pois uma grande doença caiu sobre as pessoas.
Um dos conselheiros do rei o avisou que ele precisava visitar seu povo para trazer ânimo para eles. Conan viu pela primeira vez um inimigo diferente, silencioso. Viu mulheres e crianças morrendo. Sentiu o cheiro da morte diferente do doce cheiro no campo de batalha. Então, achou que os deuses o haviam amaldiçoado. Quando a mão da morte alcançou o palácio, Conan sentiu um medo que nunca havia sentido. Em um campo de batalha, a tensão o mantinha alerta, mas isso era desconhecido e indesejado. O rei manda reunir o conselho. Quer que tenha uma solução para salvar as pessoas. Então, Atot fala que o homem da medicina era Gor e que Conan havia matado ele e nem tinha percebido, pois estava sob efeito de álcool e com suas mulheres, e que ele havia condenado a todos. Então, o rei não sentiu a tristeza do seu rei, assim como ele havia sentido a deles. Com o verão retornando, os invasores vinham com mais frequência, e Conan, faminto e com o coração frio, agora não sentia mais o prazer da batalha. Era uma tarefa enfadonha. E ele, antes tinha o fervor da guerra, agora sentia melancolia. E se perguntava se seus inimigos não iriam parar de vir, sedentos por sangue. O inverno não tinha sido piedoso com Gal, e o exército tinha diminuído e muito. Mas os homens restantes acompanhavam novamente Conan na batalha, porque acreditavam em seu rei e dariam a vida para defender o vale. O líder dos invasores desce do cavalo e caminha em direção a Conan. E então fala que ele é um falso rei e o que ele havia feito com o seu reinado. O estranho líder retira o elmo e questiona o que o Cimério havia feito com o reino de seu pai. Então Conan reconhece que o guerreiro é na verdade o príncipe Aeron, filho do falecido Zalon. Então ele fala que ele veio cumprir a promessa de retomar seu reino das mãos daquele que não passa de um ladrão. O príncipe não havia fugido de medo, e sim, ele foi buscar ajuda, uma jornada árdua pelas montanhas até chegar à fronteira com a Nemnédia. Ele chegou ao reino de sua falecida mãe. Lá, ele foi acolhido, treinado, coisa que seu pai nunca havia lhe ensinado. Assim, ele se fortaleceu seu corpo e sua mente, e o menino se tornou rapidamente um homem, e se preparou para a vingança que tanto aguardava. Agora, estava frente a frente com o usurpador de seu reinado. Ele agora está cheio de confiança, e o povo de Gal sentiram também agora esperança. Aeron disse que Conan nunca se importou com o povo do reino, e somente o que eles podiam dar a ele, e que seu pai sempre deu às pessoas segurança e fartura em troca de trabalho. O príncipe saca sua espada e fala a Conan que vai dar o que ele merece, e pegar o que é seu por direito de volta, e que o Cimério não passa de um ladrão. Aeron aponta a espada para Conan, e pede que ele erga a espada para que ele possa pagar a verdadeira dívida de seu pai em sangue. Mas o Cimério permanece imóvel, talvez por causa de seu estômago roncando, talvez pelo remorso, mas ele não se mexe, mantém sua espada abaixada. Por fim, responde que poderia matar o príncipe facilmente, mas que já houve morte demais pelas suas mãos naquele vale, e o peso da coroa era como uma montanha em sua cabeça. Então, ele retira a coroa da cabeça e fala que enganou Aeron, assim como enganou o bom povo de Gal. Então, ele entrega a coroa ao príncipe e fala para ele governar e consertar o reino, assim como seu pai queria, e que se livre de todo pensamento de vingança que tiver. Ele sobe no cavalo e sai dizendo que quem o seguir vai sentir o peso de sua espada. Novamente, Conan agora é um guerreiro livre. E aí galera, chegamos ao fim dessa aventura. Se você gostou da história, deixe seu like, comenta o vídeo e se inscreva no canal para ajudar no nosso crescimento. Até a próxima!